E aí, pessoal, sejam todos bem-vindos. Estamos começando mais um Chega Junto, sendo exibido sempre, toda semana, em todas as plataformas digitais da nossa R2 Ideias. Olha só, hoje eu recebo a jornalista, apresentadora, empreendedora e uma das vozes mais potentes da comunicação do nosso estado. Eu estou falando de Tatiana Sobreira. Uma coisa eu sei, ela é autêntica, corajosa e muito profissional. Fica por aí que o nosso papo hoje tá daquele jeito, do jeito que você gosta. Mas antes, acesse depois do nosso Chega Junto o portal foconofato.com.br. Por lá você fica por dentro das principais notícias locais, nacionais e internacionais. Aproveita e segue também eles no Instagram, @FocoNoFato. Por lá também, em tempo real, a cada instante, é postado as principais notícias de todo o mundo. E segue também o @R2Ideias nas nossas redes sociais. Ela é daquelas mulheres que não passam despercebidas. Tem presença, opinião forte e uma carreira admirável na comunicação, aqui do nosso Amazonas. Ela já passou por rádios, TVs, campanhas e também se joga com tudo em todas as plataformas digitais. Tatiana Sobreira hoje no Chega Junto aqui comigo. Que prazer ter bem você juntinho aqui comigo. Bem juntinho. Bem juntinho, sempre. Todo meu. Chama que eu venho, sempre. Muito obrigado, Tati. Meu amigo. Olha, nós estávamos conversando aqui nos bastidores que já renderia um episódio já aqui do nosso Chega Junto. Como a vida cruza, né? A vida nos dá essa possibilidade de conhecer, de poder, de uma certa forma, conviver com pessoas especiais e admiráveis como a Tatiana. Já faz um tempão que a gente não se encontra, mas lá atrás, eu tive o privilégio de ter podido trabalhar com ela numa TV, num programa diário que ela fazia. Mas a gente vai falar de carreira daqui a pouco. Tati, a arte ela sempre teve presente na tua vida, né? Lá em Codajás, desde os 7 anos de idade. Na minha humilde opinião, você é uma das artistas mais multifacetadas que eu conheço. Conta pra mim um pouco da tua infância, Tati. E como é que essa chavinha virou assim e que você, de alguma forma, descobriu que queria viver de arte? Então, assim, eu sou da década de 70, né? Então, na década de 70, eu acho que o Brasil vivia uma fase, assim... Era a época de ditadura, né? A gente vivia uma fase onde o que você tinha era aquilo que estava, né? Então, era uma fase mais tranquila naquela época no interior, né? Os interiores eram muito pequenos. E meu pai vem de uma família onde o pai era exator, que é o fiscal de fazenda hoje em dia. Sim. E a minha mãe era de uma família de comerciantes. O pai dela era um dos únicos comerciantes da cidade. E o meu pai viajava com o pai para o interior. O pai dele também estava integrado na vida pública e o pai da minha mãe também. No interior todo mundo é padre, todo mundo é prefeito, todo mundo é vereador naquela época. Então, essas autoridades que eram comerciantes e pessoas que eram da lei também acabavam ocupando esse papel na vida pública, né? Sim. Então, meu pai, quando foi para o interior, conheceu minha mãe, ela tinha o quê? Acho que uns 6 anos de idade. Ele disse que foi ali que ele se apaixonou por ela já. Ele pequeno, ela pequena. E disse que um dia ele ia casar com ela e se casou. Minha mãe é uma mulher de uma família de artistas, os irmãos cantores, ela cantava, tinha uma voz linda também. Meu pai tocava violão e decidiu, no auge de Hollywood, naquela virada de década de 60... finzinho da década de 60, eles casam em 1969, ele decidiu em 1964, 65, colocar um cinema no interior. Então ele foi um dos grandes empresários do meio do cinema no interior da Amazônia do Brasil, né? E aí, assim, sozinho, botou a cara. E esse cinema, ele fecha logo que ele casa, depois ele reabre, depois que tem os primeiros filhos. E os primeiros, eu sou a número 5 dos primeiros. Nós somos 10. Então, enquanto a família de minha mãe tocava na noite, e eram professores e tocavam, minha mãe vendia comida na frente de casa, sim, os 5 pequenos iam ao cinema, ficavam não só na coxia, onde ficava a máquina onde ele passava o filme, mas a gente ficava também numa salinha, amarradinho numa mesa, para que a gente não corresse, enquanto a mamãe ficava na bilheteria. E aí eram 13 casais. Desses 13 casais, amigos,
que movimentava a cena cultural da cidade, a gente fazia teatro, a gente fazia dança, participava de concurso de beleza, de concurso de música. Então eu estava no meio de tudo. Sim, sim. E se jogava em tudo. E meu pai, a Rádio Tropical extinta, que é agora a Rádio Cidade, o nome era Rádio Tropical, ele colocava uma antena e um bombril na ponta para pegar a onda, a FM, né, que é a frequência modulada. A AM era muito mais fácil, que é uma onda modular totalmente diferente. E quando ele dava 6 da manhã, que vinha aquela oração de São Francisco, eu via meu pai, ouvia aquela voz, né? Meu pai autodidata, falava algumas palavras em inglês, fez o Mobral, fazia os discursos dele como vereador, como vice-prefeito. Aí a vida começou a mudar, né? Começou numa maré muito melhor pra gente. Sim. Ele fecha o cinema, abre uma boate, começa a mandar pros amigos de Quari de Tefé as músicas. Então, assim, meu pai sempre empreendendo na área da arte e da comunicação. Então eu vi que eu falava muito bem, que eu cantava muito bem, que eu escrevia muito bem. E eu sempre me metia nos eventos, nos concursos, e aos 16 para 17 anos, isso eu já tinha trabalhado na emissora de televisão em Codajás, que meu pai acaba ficando com a representação da TV Juricaba lá. Eu e meus 2 irmãos, Allen e Adriana, nós éramos vigia da emissora, mesmo, Tati? Colocávamos a emissora no ar, então a gente operava aí aquelas fitas assim, sabe? Câmeras Umati, que não tinha nem televisão na cidade. Meu pai pega uma das primeiras televisões e coloca assim na porta de casa para todo mundo ver. Então eu sou de uma geração que a gente não era do ao vivo. Passava em Manaus e depois de uma semana que passava em Codajás. Então assim, nós começamos uma transformação na comunicação e eu nem sabia que viria comunicação na minha vida, né? Quando eu fujo de casa, aos 17 anos, que eu venho para cá, eu trabalhava com venda, eu vendia produtos farmacêuticos em Manaus. Então, assim, eu me prostituí na cidade. Eu andei por caminhos todos que você possa imaginar. Eu fui uma mulher que sofreu violência sexual, fui uma menina que sofreu abuso sexual dentro do próprio lar. Isso é terrível falar, mas eu falo abertamente hoje, eu tenho coragem de falar isso, né? E trabalho isso dentro de mim. Sou uma mulher que hoje eu estou viva graças a mim. Então eu acho que a arte que grita dentro de mim, sabe, Marcos, é uma arte que eu me refaço todo dia, de todos os trajetos que eu escolhi na minha vida. Se hoje eu tenho força para caminhar, eu acho que a própria arte que eu guardo dentro de mim é uma forma de eu gritar. Entende? É não ter medo. Se até hoje eu sobrevivi, se até hoje eu vivo, se até longe eu fui, foi graças a todos esses pedaços que eu construí da minha vida. Acho que a arte ela vem mais para eu não esquecer que eu sou uma pessoa à margem. Eu não estou no meio envolvida. Sim. Eu prefiro estar à margem, olhar, caminhar, ir lá, apontar, fazer, não ter medo. Bato na porta mesmo se eu tiver que recomeçar. Acho que a arte me dá essa coragem, sabe? Eu acho que essa multifaceta foi o que me deu, sabe, Marcos? Não sei nem se foi artista. Eu acho que isso me deu a possibilidade de eu estar viva aqui hoje. Tati, vamos já falar um pouco sobre esse assunto, porque eu percebo que você fala de forma muito tranquila, mas sempre foi de forma tranquila que você tocou nesse assunto de... Não. Isso a gente vai, com o tempo, fazendo terapia, né? Com esses assuntos delicados, digamos assim. Não, eu acho que até porque a sociedade, ela te deu essa possibilidade de mudar. Eu lembro quando eu estava na Rede Amazônica, né, uma das minhas produtoras, quando eu falava sobre esse tema, ela disse, olha, você nunca deve falar para ninguém que você um dia esteve dentro da prostituição ou que você um dia foi estuprada, por exemplo. Tanto que eu fiz uma matéria, eu acho que lá atrás, onde eu pedi para que escondesse meu rosto. Hoje eu consigo falar que eu sou uma mulher esclarecida, mas que eu também sofri violência física num relacionamento, que eu apanhei de um homem, não denunciei, né? Que eu sou uma mulher queer, que eu não sou uma mulher louca, como diziam dentro das redações, por ser autêntica,
por defender o que eu sou. Então era muito difícil você falar isso dentro das redações, principalmente com seus colegas, né? Então era uma postura que você tinha que ter ante a sociedade para que a sociedade não chegasse para você e te ridicularizasse e te tirasse do meio. Eu falo sociedade por quê? Porque eu tinha contratantes, Sim. eu tinha os meus patrões. Sim. Né? Então era um padrão de beleza, eu tinha que ser o tempo todo magrinha, eu não podia estar do peso que eu estou, né? Eu não podia me permitir ser o que eu quisesse ser, estar no corpo que eu quisesse habitar, né? Ainda bem que muita coisa mudou. Mudou, é por isso que eu te digo, Muita hoje coisa. mudou, por isso que hoje eu falo, entende? E Tati, mas você falando de forma muito tranquila sobre isso, a impressão que eu tenho, e você passa isso pra gente, você é uma mulher muito destemida. Sempre foi, né? Desde muito pequena você mencionou pra mim que você foi uma das que mais se destacou, que foi atrás e que foi viver da arte ali, junto dos seus irmãos. Você sempre foi uma mulher muito destemida, autêntica e corajosa. Eu acho que quem tem coragem é quem tem medo. Porque eu acho que quem diz assim, fulano de tal é muito corajoso, não, é o mais medroso de todos. Porque é o único que sai da casca e decide fazer, entendeu? Porque vai com medo mesmo. E eu percebi assim, eu acho que se eu não tivesse feito nada disso, Marcos, eu não estaria viva. Né? Curioso. Eu não estaria viva. Ou eu teria me matado, metido uma bala na cabeça, eu não teria cumprido o que eu tinha que cumprir. Né? Então eu acho que tem uma providência divina, tem algo muito que é muito da intenção, muito do que você ora, do que você traz, do que você emana, do que você conta pro teu corpo, pra tua célula, pro teu sangue, pro teu DNA, pra tua conjuntura de quanto pessoa, né? Que você decide. O pacto que eu faço é comigo, né? Então, se eu não fizesse pacto de sinceridade comigo hoje, eu não consigo ser o que eu preciso ser na minha vida. Vida. Eu não vou conseguir dar nenhum passo mais na minha vida. E quando eu percebi isso, esse chão, né? Foi... E olha, conviver dentro da minha cabeça era difícil. Posso imaginar. Muito. Nossa... Que muita coisa, sabe? Era palavras, eram estudos, eram arte. Aí todo mundo dizia assim, não, Tatiana, tu só pode ser locutora de rádio. Eu disse, não posso. Vou cantar todos os jingles. Cantava e produzia todos os jingles. Tu não pode editar vídeo, tu só pode ser apresentadora. Eu ia lá para a ilha de edição, aprendia tudo, ia editar. Tu não pode fazer corte de áudio, não. Ia para dentro da ilha de edição de áudio e fazia edição de áudio. Tu não pode pintar, tu não é artista visual. Fui e fiz todas as minhas exposições e mostras. Tu não pode ser escultora, fui e fiz. Tu não pode ser apresentadora, fui. Desde 1991 eu tô na câmera. Então, assim... Você formou em jornalismo, Tati? Não. Você formou em direito, Tati? Não. As faculdades que eu cursei, né? Sim. E que eu tranquei todas. Você fez administração, Tati? Não cursei, mas tranquei. Mas por que isso? Eu tenho uma coisa comigo assim que... E tenho meu DRT na área, né? Eu tenho uma coisa comigo e torço para que todos que estão caminhando, trilhando hoje no jornalismo, façam isso. Só que para mim não cabia. Para mim eu tinha uma fome tão grande, uma urgência tão necessária, uma palpitação de que se eu estivesse ali dentro da academia, ali dentro da sala de aula, parecia que eu estava desconstruindo uma Tatiana que já tinha aprendido só. E parecia que eu tinha que mostrar para as pessoas que elas que estavam lá no interior, isso me emociona, me dá vontade de chorar, que elas que estavam no interior, elas poderiam conseguir. Então parecia que eu estava me traindo, tu entendeu? E isso eu trato na minha terapia, hoje em dia. Isso é uma coisa minha que eu tenho que resolver comigo. Sim. Mas fez sentido até hoje. Entende? Hoje eu sou uma mulher que eu tenho consciência das minhas limitações, sabe? Eu tenho consciência daquilo que eu faço dentro do meu trabalho. Não digo não pro desafio. Me joga o desafio no meu peito, eu assumo. Eu digo, Tati, essa é a minha dor, a minha empresa, eu quero que você trabalhe comigo. Eu digo, amigo, vamos juntos. Vamos levantar e vamos, sabe? Então, acho que isso acabou meio que... Aí você diz assim, Tati, você é uma mulher forte, isso é isso. Se eu não fosse, eu ia ser engolida, né? Pelo meio. Se eu não... Eu lembro que eu ficava muitas vezes dentro das redações, Marcos.
somente com o rosto pintado, bonito ali no canto. Eu dizia, eu não sou só isso não, hein? Não sou não. Não sou só isso não. E o tempo vai falar. Não foi o tempo, eu falei. Com certeza. Eu fui lá, sabe? Sim. Não tenho 1 milhão de seguidores. Você meteu o pé e arrombou a porta. E arrombei. Opa. Mas eu tenho os meus amigos que me veem. As pessoas que eu chego, sabe? Que eu vou ali. O que é comunicação pra mim, sabe? Que não uma escola, do que voz, dar voz pra quem não tem voz. Amigo, tem criança que não sabe falar no interior. É verdade. Eu sou do meio do mato, a gente vem de lá, você não sabe dizer onde dói. Se alguém te bate, te espanca, te estupra, te vilipendia, te desgasta, te joga, você não sabe como dizer. A importância do reporteiro, da mulher ter voz, de nós termos voz. Não é uma questão de dar opinião, sentar numa bancada, você reportar uma notícia e você virar um jornalista só de opinião. A questão não é isso, é você saber comunicar e dar tua voz pro outro. Cara, uma vez eu cheguei numa comunidade, a gente fazia um trabalho chamado Repórter da Floresta pela TV Cultura, junto com a FAIS, Fundação Amazônia Sustentável. E eu estava fazendo a gerência da rádio nessa época. Ainda era AM a rádio. E todo mundo me ridicularizava porque dizia, porra, uma mulher que só veio da FM trabalhando numa AM, como me ridicularizam com alguns clientes que eu tenho na Zona Leste hoje, né? Que eu vejo de uma outra forma a comunicação. Aí, eu cheguei lá, cara, uma criança que não sabia. A mãe veio agradecer. Que veio descobrir que a filha era abusada só depois que a filha começou a ter contato com a palavra. Tu tem noção do que poder é esse de você ensinar a pessoa a falar? Mas não é dizer assim, ó, abre a boca e diz aí, não. É você provocar a pessoa, né? Isso aqui é muito poderoso. É uma arma muito poderosa, é verdade. E enlouquece, né? Opa! Né? Opa! Aí você imagina como assim, Tati, como é você ser artista, né? Eu acho que aquela coisa de... Eu tive que primeiro te contar a história dos meus pais, pra você entender que eu acho que foram eles os responsáveis por eu ser o que eu sou, sabe? Não tenho dúvidas, não tenho dúvidas. Eu não posso deixar de agradecer aqueles... Minha afinada mãe e a meu pai, que vai fazer 82 anos agora. Olha, como é o nome do seu pai? Álvaro de Alencar Sobreira. Seu Álvaro de Alencar Sobreira, meus parabéns pela filha que você tem, viu? Ó, pessoal, tô conversando com Tatiana Sobreira hoje aqui no Chega Junto. Eu sempre falo, Tati, que... Comentei contigo nos bastidores que fazer esse podcast, ele me edifica e eu sempre saio uma pessoa melhor. Não consegui ainda fazer nenhuma das perguntas. Meu Deus do céu, e eu falo pra caramba. Eu fico encantado e entusiasmado ao mesmo tempo em ouvir sempre o meu convidado. E a Tati, ela tem muita coisa pra contar pra gente e pra ensinar também. E quando a gente fala de meter o pé e arrombar a porta, que ela sempre foi assim, eu sempre te considerei uma mulher muito destemida, porque senão iam te engolir, como você bem mencionou. Então, cabe a você, tomar as rédeas de tudo e meter o pé e arrombar a porta. Tati, como é que tá a tua família hoje? Você mencionou pra mim que passou por uns problemas de saúde, né? E que voltou a morar com seus filhos. Como é que tá essa fase? Essa fase eu acho que tá maravilhosa, né? Gabriel é médico, Matheus é advogado, Sofia é psicóloga, todos egressos da Federal. Matheus vai casar agora com uma enfermeira também, egressa da Federal. Todos trabalhando. O que é médico está agora como preceptor de residentes dentro da prefeitura. Sofia está passando uma temporada, estava trabalhando na DA e está passando uma temporada agora em casa, estudando novamente. E aí você pergunta como é que está essa fase da minha casa. Eu acho que eu estou numa fase de 4 adultos morando juntos com uma cadela maravilhosa, que é a Maggie. Eu acho que eu estou numa das melhores fases da minha vida, sim. Também, não que as outras não fossem. Sim. Porque para mim me interessa o meu presente, né? Meu passado hoje é o resultado, né? Do que eu sou hoje, né? Mas assim, eu tô numa fase deliciosa, uma fase de 4 amigos. Que maravilha. Uma fase de acolhimento e de apoio. E uma fase de reajuste, eu acho que espiritual, pessoal. Mas é uma leveza de eu chegar... Eu sempre fui uma mulher muito festeira, né?
Mas da porta da minha casa para dentro é a porta da minha casa para dentro. Sou eu e meus filhos. Então, assim, nós todos temos um pacto, nós 4, né? Dentro do nosso lar é nosso lar. Então, assim, a gente não leva para dentro de casa o que tá para fora da porta, né? A gente leva para dentro de casa, tira as roupas, se entrega, mostra a fragilidade e um apoia o outro. Ou seja, a tua intimidade é uma fortaleza. Lá é, amigo, lá é. E muito simples, todos cozinham, todos lavam louça, todos limpam casa. A vida simples é a mais interessante. Simples e bem gostosa. Né? Todos responsáveis, todos pagam suas contas, todos contribuem. Então eu digo que eu estou vivendo uma fase assim, uma fase com 3 adultos maravilhosos que eu criei, né, e que fui ajudada pelo pai. Sim. Fui ajudada pelos amigos. Chegou uma fase da minha vida onde meus amigos levavam comida para comer que eu não tinha com meus filhos, que foi difícil. Então, assim, eu costumo dizer que eu sempre tenho anjos na minha vida e a minha história com meus filhos é uma história acho que de vitória, cara. Meu pai tá em Codajás, tenho irmãos que moram aqui em Manaus também, que moram no Rio, mas a maioria mora lá. Meu pai tá com 82 anos e vai ter uma super festa agora em setembro, que vai fazer 82 e eu vou estar lá. Que bênção. Ficar uns 15 dias lá com ele. Tati, entre tantos papéis que você exerce na tua vida, já há mais de 30 e poucos anos de carreira, o de ser mãe é o principal, é o mais importante, digamos assim? Não. Eu acho que o principal é ser eu. Eu acho que... E assim, de ser mãe foi desafiador para mim. Mas o principal foi aquela minha saída lá daquela cidade. Eu acho que foi de eu sobreviver a tudo, sabe? Sim. Eu acho que se eu não tivesse feito aquela incursão dentro Sim. daquele barco e decidir, eu não teria construído meus filhos, sabe? Eu não teria decidido ser mãe, eu não teria sido mãe de gêmeos, eu não teria sido mãe de Sofia, eu não teria sido mãe de Amanda por um pouco de tempo, mas foi minha filha também, uma outra pessoa importante na minha vida. E eu não teria feito o que eu fiz por mim, né? Eu acho essa minha construção da Tatiana, acho que está sendo o mais importante da minha vida, né? E meus filhos entendem isso. Que bom. Né? Mas seguramente ser mãe é desafiador, mas não foi. Né? Eu tinha na minha cabeça assim, cara, eu sou uma mulher que gosto muito de conversar, então eu preparei aqueles 3 para ser leve. Que bom, Tati. Né? Então é uma maternidade leve. Eu não tive dores de cabeça com meus filhos. Então o meu papel de ser mãe é um papel de dizer, cara, eu estou aqui, tá? Porque eles vão. Sim. Entende? Eles têm uma autonomia tão grande, não tem uma dependência emocional, não tem uma dependência psicológica. Né? São pessoas apaixonantes, Sim. né? Então, assim, o ser mãe parece assim, puta, cara, que delícia. Eu amo, amei amamentar, amei cuidar Todas as deles. fases. Tudo. Mas sou eu mesmo, amigo. Eu acho que Que bom, Tati. Que é a coisa mais... Tati, eu não sei se é impressão minha, mas eu tô te achando numa fase tão serena, Você sempre foi uma mulher de solar, mas agora... E sempre passou essa serenidade, mas agora você tá tão mais zen, tá tão mais... Bom, hein? Que bom, você fala com uma calmaria, chegar... Nossa. Amigo, eu acho que é porque eu tô agora, mas até algumas horas atrás na terapia eu tava louca. Tava enlouquecida. Despersonalizada. Eu acho que toda vez que eu entro na terapia, que eu saio aqui meio sem chão, né? É aquela coisa, né? Já faço terapia há quase 2 anos. Faço psicanálise, que eu gosto, né? O TCC não me encaixou ali, né? Então, assim, deu match na psicanálise pra mim. Então, assim... E toda vez é um parto, quando eu saio dali de dentro. Caramba. Mas a psicanálise, ela me trouxe a vida. Ela me traz todos os dias a vida. E ela me faz cada vez mais... Não sou uma mulher que gosta de coisinha fácil. Tô numa fase calma. Eu acho que é porque eu decidi estar aqui na tua frente, bem lúcida do que eu estou falando pra você. E decidida a enfrentar qualquer pergunta que viesse, entende? Eu estou nessa fase da minha vida.
né? Eu acho que não é nem calma. Eu acho que eu diria que eu estou mais segura, sabe, amigo? Eu não tô duvidando mais de mim, sabe? É notório isso, Tati. E tu nem imaginas. Quando eu fico assim, eu não sei se acontece com Hércules, é Hércules, né? Não sei se acontece contigo ou com quem tá aí. À medida que você fica mais forte, parece assim que você chega com as pessoas e as pessoas dizem assim, não, eu não vou ficar com essa pessoa aqui do lado porque vai me esconder. À medida que você fica mais forte para trabalhar, as pessoas te empurram mais para você não aparecer tanto. Aí o que eu percebi, continuo insistindo. Sim, interessante. E vou por outros caminhos que ninguém quer caminhar. E eu caminho. Como é o caso agora de estar dentro da Zona Leste. Né, dentro de fazer essa incursão que eu tô fazendo. Pois é, Tati, você enfrentou muito preconceito, você comentou, né, no meio, para poder quebrar esse gelo, digamos assim. Como é que tá a Tati Sobreira hoje? A gente vai já falar da carreira dela na TV, né, mais de 30 anos de carreira, mas hoje você tá trabalhando mais nos bastidores, digamos assim, não é, Tati? E tem sido gratificante, eu vejo nos seus olhos. Me abordou uma jornalista, me enviou uma mensagem dizendo bem assim: é tão pequeno você ser assessora de imprensa, Tatiana, que você merece estar de volta no vídeo. Eu não consigo entender porque tem tanta gente ruim no vídeo e você não está. Aquilo ali me machucou de uma forma, não porque ela estava falando que eu estava fora do vídeo, Sim. mas porque eu acho que tem sol para todo mundo. Eu acho que a TV merece o que tem hoje. Eu acho que o rádio merece o que tem hoje. Eu acho que as assessorias merecem o que tem hoje. E eu acho que todos brilham em todo lugar. E eu acho que as pessoas têm que ter o direito de escolher onde elas querem estar. Não numa conversinha de dizer, ah, não, eu vou escolher porque eu sou mulher ou porque... Não, eu quero escolher estar aqui hoje. Né? Ninguém sabe as dores que você passa, que o Hércules passa, que você de casa passa, o internauta passa, né? Cada um sabe a medida do seu copo, né? Então, se eu quero encher meu caneco, eu encho. Mas se eu não quiser, né? Deixa rasinho. Então, assim, amigo, eu trabalhei em todas as emissoras aqui. Se eu pontuo 2 que eu não trabalhei, acho que foi muito. Eu fui para Tóquio, eu fui para a Ásia, eu fui para a Europa, eu fui para os Estados Unidos, eu fiz produção internacional, eu trabalhei na Amazônia inteira, né? Eu expandi. E hoje a minha estrela, sabe aquela degenerescência que tem da estrela que explode, ela tá ali e ela tá viva, né? Se eu quiser explodir de novo e expandir, acho que é um caminho natural, né? Com certeza. Hoje eu caibo dentro desse processo. E ele é tão volumoso e tão gigante que eu descobri um outro lugar da comunicação. Né? Eu descobri uma Zona Leste que precisa de um olhar diferenciado por meio dos meus clientes. Eu descobri outros segmentos de clientes que merecem uma comunicação diferenciada. Né? Então, gente, né? Respeita o espaço do outro também, né? Claro. Eu tenho colegas maravilhosos na TV aí, tenho colegas legais no rádio. E por que não, né? Por que eu preciso estar o tempo todo aqui? Por que não ser entrevistada por você? Olha que delícia. Né? São colegas. Eu acho que a gente tem que entender qual o tempo também da gente dar uma recuada. Porque tudo na vida da gente, né, Tati, é muito cíclico. Isso não impede de você daqui a um tempo... Tá de volta. Tá de volta? Isso Sim. não impede? Sim, já, tá? Não é? Isso que eu queria saber, porque comunicação, né? Uma vez que você é picado pelo bicho da comunicação... Vírus. Já era. E aí você pode ficar ali 5, 6 anos fora do ar, mas no caso da Tati foram 30 e poucos anos fazendo televisão. Mas na verdade você começou no rádio, né? No rádio. Você foi pra Rádio Novidade. Através de uma... pessoa da sua família que trabalhava lá, você ligou pra... Ó, a gente agora que a gente tá voltando o roteiro aqui, mas é assim mesmo, podcast a gente tem essa possibilidade. E você começou no rádio e depois foi pra televisão. Fez teste como todo mundo, já chegou na televisão, apresentou os mais variados formatos de programa, mas você começou no rádio. Então assim, hoje estando assessoria de imprensa, um trabalho que ela faz muito bem, obrigado, não impede daqui a um ano ela voltar pra TV.
ou pro rádio, enfim, se comunicar aqui nas redes sociais. Mas vamos voltar um pouco no tempo. Lá nos anos 90, a Tatiana, ela ligou para uma rádio para falar com uma pessoa da família dela. E aí, o superintendente, eu acho, da rádio atendeu. A voz dela chamou uma baita atenção e ele chamou ela para fazer um teste. É verdade essa história? É verdade, é verdade. A Recife, que é a Maripiranga, ela subia e descia, né? Sim. Vocês lembram? Lembra disso, Hércules? Então, era ali no Boulevard, subia e descia. E a Rádio Novidade, que é a rua Fortaleza ali, Adrianópolis, ela subia e descia também. E eu tinha um Fusca velho. Eu saía da empresa que eu trabalhava, vendendo os produtos farmacêuticos, e dava carona para minha prima sempre, né? E aí eu ligo para lá, Cláudia Sobreira, casada com Braulio, que trabalhava no setor comercial. Carlos Júnior tinha acabado de chegar de São Paulo, era diretor da Alfa FM. Então, na Alfa, somente mulheres com meu timbre de voz, que é contralto ou para mais, né? Grave. Ele ouviu minha voz, o Carlos ouviu minha voz. Tá, quero falar com Cláudia Sobreira. Quem tá falando? Eu disse, Tatiana Sobreira, prima dela. Voz bonita. Voz, obrigada. Diga pra ela que eu tô chegando aí. Tá bom. E ele tava esperando lá na frente. Ele disse, menina, tu não quer fazer um teste? Eu disse, quero. Rádio, é. Pô, aí lembrei do meu pai, né? Eu digo, imagina se esse negócio, né? Meu amigo, quando eu entrei naquela rádio, olha, Armando Mendes sempre mandou muito bem. A rádio mais bem equipada, Chacal Colette começando, Sky, eu, Carlão, toda a galera começando. Cristóvão Nonato, Braz Silva, Karime Leão, só a galera que estava começando no rádio. Milene, Cid Soares. Aí eu entrei, quando eu fiz o teste, aí ele disse, pô, você não quer ficar? Eu saí 3 da manhã de lá. Caramba, Tati. Amigo, minha vida mudou drasticamente dali. Então eu comecei eu não recebia nada. Sim. Mas trabalhava. Então, pra mim, amigo, e foi. Aí lascou-se. Aí ele falou uma frase, disse, olha, a comunicação é que nem um vírus. À medida que entra, só que ele não sai mais, não tem cura. Tá preparado? Eu disse... Aí eu fiquei pensando assim, poxa, entrou agora, né? Não, mano, eu nasci dentro disso, né? Então já venho com vírus já carregando há bastante tempo, né? 7 anos de idade. Aí juntou a fome com a vontade de comer. Aí assim foi com as agências de publicidade. Pois é, porque você estrelou as mais variadas campanhas. Mas você ficou quanto tempo lá na Novidade? Na Novidade eu saí em 2000 Onde hoje é a Rádio Mix, né? É a Mix, tá lá o Paulo Castro, tá lá turma. E o Carlão tá lá como locutor também. E Karime voltou também, né? Tá vendo como tudo é cíclico? É tudo cíclico, Eu saí de lá em 2005, eu acho. 2005. Caramba, aí depois eu fui pra Novidade, eu fui pra Amazonas FM, eu fui pra FM O Povo. Fiz um teste na Rádio Cidade, eu não quis ficar porque eu achei o dono... Não consigo, não dava, brigava com todo mundo, xingava todo mundo. Aí eu não conseguia digerir isso. E ajudei a construir a Onda Digital, que hoje é essa grande... Montei equipes construí, trabalhei lá, os dois. Fundei junto com o Chacal, com o Júnior, que me convidou. Eu, Chacal, nós montamos ele com a parte artística e eu montei a parte toda de jornalistas e o conceito do que se tornou a emissora, né? Que maravilha. E aí saí de lá, E criei alguns portais aqui, criei algumas Antes da gente falar dos portais, Tati, e dos programas de TV, eu lembro muito de um projeto autoral seu que se chamava Amazon Space. Da rádio, que eu fiquei sim, com o Marco Bosco. Não é? Ele era Foi o meu marido número... acho que número 2. Acho que isso é. Ele tinha uma proposta tão interessante, aquele programa. Né? Eu acho que é o mais recente que eu lembro de você no rádio ali, todo dia, era diário. Era diário, 2 horas diária. Aquele é um programa totalmente fora da curva, né? Exatamente. Sem sentido, né? Como tudo que eu faço, eu acho que... Mas o formato excelente, eu achei a proposta bom, né? Excelente. Sim, era cultura, era... Eu lembro esse mais recente de você no rádio. Aí, beleza, começou a fazer uma carreira no rádio... Você foi chamada para fazer um teste na televisão, sim. Não é isso? Então, mas aí, essa história do rádio, né? Daquela história do vendedor, né? Como eu vinha da venda, eu descobri dentro da Rádio Novidade que eu tinha uma capacidade de vender também para poder... Olha que curioso. Ganhar uma graninha, né? Então, eu comecei a vender comercial, ganhava, tirava uma pontinha.
aqui e acolá. Aí eu descobri que tinha agências, e que as agências faziam publicidade, que montavam produtoras, faziam castings. Aí eu, muito bonitinha, já fazia teatro, participava de algumas novelas, junto com o Meike, com o Malvino, a galera. Aí eu mandei algumas fotos minhas, né, assim, mandei sem compromisso nenhum pra Oana. Sem pretensão. Sem pretensão. Aí foi quando, num casting desse, eu passei pra ser garota propaganda da Encol. Aí veio minha grande campanha, com outdoor, com TV, com pequenas frases, né? Então, aí eu comecei a entrar em várias campanhas, em várias publicidades de empresas do distrito. Sim. Comecei a ser garota propaganda e numa dessas, falando muito bem, me convidam para a segunda turma da Fundação Rede Amazônica. Estava no início a Fundação Rede Amazônica. Sim. Aí, como eu cantava no porão da casa de um tio meu, tinha um rapaz chamado Arnoldo Santos, que é jornalista, e tocava com meu primo na banda. Então a gente se conhecia. E Arnoldo foi meu professor também. Ele disse assim, Tati, tu não quer entrar na TV, não? Aí eu disse assim, não sei, vamos fazer um teste. Só que aí, eu já estava com Weisser, no Interzoom, trabalhando na televisão, e era TV fechada, que a Jobast já tinha surgido também, e era Horizon. Então foi tudo ao mesmo tempo. Minha filha já fazia publicidade, eu ainda na publicidade, fazia participação em alguns programas, jornalistas faltavam, eu ficava. Cobria. Eu cobria. Aí quando eu vi, eu caio dentro da Rede Amazônica. Faço um teste. Olha, pintou aí um programa, querem fazer um programa de culinária. Eu já tinha estagiado na rede, já tinha estagiado na Band, já tinha estagiado em alguns lugares. Só que pintou uma oportunidade. Vão lançar o primeiro programa de culinária regional na região norte para falar sobre a culinária amazônida. E estão querendo uma pessoa diferente, só que ninguém suporta a chefe. Ela toda vez corta os apresentadores. Tu não quer fazer esse teste? Aí a Elaine Meneghini, que me fez o convite, já tinha ido ao programa da Ana Maria Braga, já tinham passado um mês, me levou todo o pessoal, apresentou a parte de produção e tal. E eu fui pra dentro do centro de gastronomia com essa chefe. Mano do céu. Maravilha. Essa mulher era um terror. É mesmo? Só que deu match. Então, eu fui comendo pelas beiradas. Fui comendo pelas beiradas. O quê, mano? Pera aí lá. Quem vem do interior, passando fome, eu não vou conquistar essa mulher. É aqui que eu vou me criar. Eu cheguei lá, eu digo, meu amor. Fui indo. Me tornei amiga dela. Uma querida Maria do Céu. E ganhei os Sabores da Amazônia. Sabores da Amazônia, tradicionalíssimo programa. Foi o primeiro programa de culinária. E é verdade que teve, eu li uma entrevista sua que alguns amigos teus fizeram chacota contigo porque, você vai virar cozinheira. Cozinheira. Ainda teve isso, cara. Teve o lance da chacota, diz assim, pô, Tatiana, cara, você, uma mulher dessa fazendo programa de culinária. Aí foi quando Armando Mendes me chama para conversar. Ele viu a minha ascensão. Olha só. Aí foi quando ele me conta a história de um monge budista falando sobre a importância da culinária. Falando sobre a importância da comida, do que reside dentro de uma cozinha. É uma história muito longa, mas com aquela parábola ele me fez entender que eu estava começando pelo caminho certo. Que maravilha. Então, assim, por causa daquele programa, foi quando minha vida mudou da água para o vinho. Amigo, eu chegava a um ponto de eu receber quase 3.000, 2.500 cartas por mês. Uau, Tati. Eu andava nos estados, era aquelas filas assim, de velhinhas, sabe? De você ver aquelas velhinhas de sombrinha assim, para pegar um autógrafo, cara, para dar um abraço. Bicho, me dá vontade de chorar, porque de você... Cartas quilométricas de você ver que você... Não é aquele fã que... Sabe esse tipo fã de K-pop, ARMY, tipo fã? Não. Parecia assim que era uma outra espécie de sentimento. Sim. Parecia assim que era uma espécie de sentimento de... Muito obrigada por me acompanhar todo dia, Tatiana. Por você estar ali toda tarde, 3 horas, lascada no sol fazendo o programa ao vivo, mas está me levando à Amazônia de uma forma diferente. Então, cara, foi
foi a oportunidade que eu tive de mostrar que a cara e a voz da Amazônia de uma forma diferente, entende? Quem era o Amazônida naquela época, naquele contexto, naqueles anos, né? De gente que só via a rede amazônica, que não tinha sinal digital fechado, era TV aberta, a gente ia para o mundo inteiro. E as pessoas viam só rio e água. Não, era o caboclo. Verdade. Cara, foi assim E pra mim foi... E eu tava com o quê? Com 30 anos, eu acho. 32, por aí, 30 anos. Aí minha vida mudou drasticamente. Assim, foi incrível. Recebi convite para trabalhar na SBT Nacional, trabalhar na Band Nacional, na Gazeta. Então, assim... E fiz escolhas. Você foi uma mulher de muito sucesso nessa época, né? Que você estourou. Em algum momento você meio que saiu do eixo, assim... por ter se tornado uma mulher conhecida, muito admirada por essas senhorinhas e até receber convite de outros lugares, né, de televisões nacionais. Em algum momento você saiu um pouco do eixo e, nossa, eu tô por cima da carne seca e tal? Não, eu te confesso que eu não... Acho que quem me conhece sabe que eu sou do mesmo jeito sempre, né? Eu acho que eu saí do eixo, foi quando eu pedi minha demissão mesmo. Eu tinha uma negociação muito firme com o Dr. Felipe, sabe? Dr. Felipe, Dr. Moreira, que foram os que me descobriram, que eu digo, né? Assim, que me viram meu potencial, que são da Globo, né? Sim. O finado Dr. Felipe eu consegui o maior salário da região na época. Eu tinha negociação assim, sempre gostei de vender, né? Eu vendo até hoje, né? E trabalho com isso, e gosto de vender. Então, assim, foi quando eu pedi minha demissão. Eu não me rendi. Eu vi um abuso moral na minha equipe. Não existia nem burnout, naquela época, assédio moral. Então eu presenciei aquilo e bati na mesa. Disse, olha, não fico mais. Não fico, e mandei, joguei, chutei. Ninguém trata a minha equipe assim, não. Que eu sempre gostei de trabalhar com meninas, né? Eu lembro quando eu cheguei no SAT, nós éramos no máximo 20 profissionais, 15, 20. Eu saí de lá, eram 300 e poucos. Né? Foi um desespero aquele canal virou. Então, assim, a cara e a voz da Amazônia virou... Aquilo que só saía na minha boca virou um jargão, né? Então... E eu não admitia que fizessem aquilo com aquelas meninas que construíram aquilo ali comigo, sabe? Eu acho que... Quando eu saí, eu ainda cumpri 20 dias de aviso prévio. E com o superintendente dizendo, Tatiana, não sai. Mas eu estava doente naquele tempo. E então eu não sabia que eu estava doente. Psicologicamente, fisicamente, eu não tirava férias. Eu sou o tipo de pessoa, Marcos, se você me entrega um trabalho, eu entro 6 da manhã, eu não tenho hora para sair. Então eu criei meus filhos embaixo de coxia, sabe? Embaixo de bancada, embaixo atrás de coxia, embaixo de mesa de redação, né? E viajando e com minha família me dando apoio, né? Então eu sei o que eu passei para construir minha história, então eu não admitia aquilo. E foi o único momento que eu acho que foi assim que hoje eu ainda trato em terapia, tá? É mesmo, Tati? Ai, trato, porque eu acho que assim, que foi uma violência tão grande para aquelas meninas e para mim, né? Que eu não deixo que isso aconteça. Não deixei que acontecesse naquela época e não deixo até hoje que aconteça novamente. Até onde você vai para defender alguém que você ama? Eu acho que eu vou na mesma medida do que a situação se coloca, entende? Se eu percebo se coloca em perigo, se é um perigo, eu tento defender. Sim. Mas eu analiso a situação, até onde eu posso ir. Sim, claro. Mas eu defendo. Não gosto de injustiça, não gosto de injustiça comigo, não gosto de injustiça com a equipe. Às vezes cometo, falo muito forte, muito firme. Quem trabalha comigo sabe do jeito que eu sou. Eu sou uma pessoa que gosta de ensinar, mas eu cobro, né? E ensino 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 vezes, mas cobro. Claro. Sabe, por um bom trabalho. Mas assim, amigo, não mexe com a minha equipe, não. Não mexe com a minha equipe, não mexe com meus filhos. Não mexe com a minha família, não mexe comigo.
porque eu não ando só. Você coloca a sua armadura, Tati, digamos assim, quando você é confrontada, mas no fundo você é uma mulher que é uma manteiga derretida, digamos assim? Ixi, sou. É porque... Eu sou tanto céu, tanto ao mar. Eu sou abissal, eu sou profunda, eu sou mil Tatis, eu sou eu. Eu decidi ser assim, essa forma, sabe? Eu decidi não ter medo de assumir quem eu sou, não. Eu sou eu. Você é uma mulher bem resolvida. Sou. Guardada as devidas proporções. Não guardo nem proporções. Eu sou resolvida. Você é resolvida. Sou. Não tem devidas proporções. Eu assumo. Até as proporções. Sim. Né? Então, assim... Boa. Eu assumo. Porque assim, cara, que levo dessa vida se a vida já me deu? Opa. Que levo dessa vida se eu quero fazer? Então, se quer estar comigo, hoje eu sou uma mulher divorciada, de vários relacionamentos. Não deu certo? Tudo dá muito certo. Tudo dá muito certo. Tenho minha sacola de vibradores, faço o que eu quero, saio, faço o que eu quero. Então, assim, o que me impede de ser a autenticidade que eu sou? Por que que eu tenho que colocar a Tatiana numa caixa, num zelo, me proporcionar, me caber, me encaixar para poder estar sendo aceita? Por que eu não posso ser aceita na medida que eu quero ser, né? Então, assim, é aquela história, né, Tati? Teu planejamento futuro, venha. Pode vir. Pode vir quente que eu tô fervendo. Ixi, tô aqui, ainda dou um caldo doido. Opa! Tati, você falou que vai voltar em breve. Conta essa novidade aí. Televisão? Então, tá na área, tá pintando aí? Pois novidade é, essa? né, cara? Eu tô numa fase assim que as pessoas dizem assim, Tatiana, pô, todos os teus amigos estão abrindo canal, estão abrindo portal, você continua com o seu blog, você foi uma das primeiras na internet, você não abriu nenhum canal, nenhum portal. Amigo, eu tenho consciência de uma coisa na minha vida. O que eu tô preparando é bom. Oba. Então, o que tá vindo, o silêncio basta, sabe? Então, eu aprendi essa, eu acho que até cabala também, essa coisa de você deixar a coisa quieta e deixar para mostrar quando tiver que mostrar. Sim. Mas o que vem vai ser bom. E você mais uma pessoa que vai contribuir com a comunicação daqui da região. Eu sou mais uma pessoa que estou preparada para as propostas. Tem campanha política vindo por aí, eu sempre trabalhei em bastidor. Sim. Meu nome sempre, estou aberta para negociação. Sou uma mulher que gosta de dinheiro, gosta de trabalhar, gosta de ter suas coisas. Então, para isso, eu me jogo nas propostas. Quem quer trabalhar comigo, trabalha. Quem não quer também não é obrigado a trabalhar. Mas eu tô no mercado. Ou seja... Logo. Já. E tem. Já tô. E eu não tenho dúvida que o que vem daqui amiga. só coisa boa. Eu não tenho dúvida. Agora, você sabia que Tati, desde 2007, se descobriu artista plástica? Artista plástica. Caraca, dá uma olhadinha no Instagram da Tatiana Sobreira. Ela virou, mexeu, coloca ali as obras que ela expressa ali em quadros. Tati, fala sobre esse outro lado que as pessoas que te acompanham já há algum tempo já conhecem, mas talvez alguém que esteja assistindo nesse momento nem estava ligado que você... Quando eu digo que ela é uma mulher multifacetada, uma artista multifacetada, é isso que eu estou me referindo, né? Ela canta, já cantou na noite, porque a gente não tem tempo aqui, acho que já passou de 1 hora já essa gravação. Cantou na noite. Tem composições. Produzo. Produtora, não é só não é só um rostinho bonito, como as pessoas imaginam. Não. Então, artista plástica, você tem quadros lindos. Eu lembro uma vez que eu tive a oportunidade de ir a uma exposição, faz um tempo já. Eu fiquei encantado da forma com que você expressou a sua arte naqueles quadros, Tati. Você fala isso assim... Me dá uma vontade de... Eu não achei que eu fosse chorar aqui, assim, mas me entala, sabe? Assim, o processo da arte, na minha vida, eu acho que foi o momento mais... O que você disse assim, foi seus filhos. Por isso que eu te digo que essa coisa é muito sou eu, né? Sim. Esse processo da arte, que é o mesmo processo da composição, o mesmo processo da poesia, o mesmo processo de você parir esse filho seu, né? Que é a arte.
E você dá vida a algo inanimado, né? Algo que não... Porque você dá vida a uma vida humana, é algo que já fala, algo que sente, algo que diz pro que veio, né? Já a arte não, ela só se apresenta. Então ela vai mexer com quem tá lá contemplando. Então a arte, para mim, ela é um grito meu de mulheres da Amazônia, de mulheres que passam, né? Do ribeirinho que passa, tudo que a gente passa aqui na Amazônia. E uma forma de eu continuar insistindo para a beleza de talentos que tem aqui na região. Então, quando eu comecei a entrar no abstrato, que é e nas minhas esculturas, Sim. e quando eu vendi meu primeiro quadro, amigo, Olha só. que eu vendi, eu disse, gente, eu sou artista. E foi um anestesiologista de Curitiba que comprou o meu primeiro quadro, que eu consegui vender num valor alto, que eu não achava que valia aquilo ali, mas valia, né? Precificar o teu trabalho é complicado. E quando eu vi aquele cheque na minha frente, com aquele valor, eu disse, cara, eu tô fazendo arte. E comecei a ativamente fazer movimentos, incentivada por Tenório Telles, dentro das minhas leituras, dentro dos meus textos, incentivada por Turenco Bessa, que me deu a oportunidade de eu estrear como minha grande mostra, incentivada por Armando Mendes, incentivada por Denilson Novo, incentivada pelo meu marido na época, Manaus Macaco, que não deixou eu despencar dentro do que eu tinha guardado dentro da minha casa. Então hoje o meu ateliê continua sendo meu apartamento, onde eu moro há 22 anos. A minha varanda é toda pintada. E eu ganhei um edital para fazer 12 esculturas, que foi Paulo Gustavo, que eu fui contemplada. E, amigo, assim, a arte, eu acho que... E eu tô num processo estéreo. Eu tô num processo onde eu comecei a terapia por causa dessa esterilidade da arte, né? Eu continuo compondo, mas eu não consigo pegar meu barro e continuar a modelar. Então, eu tô num processo onde a arte... Eu não tô conseguindo pintar. Eu boto meus canvas, assim, meu tecido no chão e jogo. Porque meu jeito de pintar é jogando no chão, né? Que é o action paint, né? Que é o de ação. Mas quando eu vou pra tela, quando eu pego o pincel, que eu vou ali pra tela, ou quando eu pego o barro pra fazer a minha escultura, porque eu sou ready-made, eu construo, né? Eu pego peças pra construir minhas coisas. Cara, eu paro, digo, não vai. Então, meu processo com a arte, ele é muito louco, né, cara? Assim, então, eu me descobri artista, eu acho que eternamente, né? E eu acho que eu vou carregar, é a profissão que eu quero para minha vida, né? Além do jornalismo. É a profissão que eu continuo batendo nas portas. Eu não consigo... Para eu vender, eu bato nas portas. Então, você perguntou, Tati, o que é que você vai fazer daqui para frente, né? Vai voltar pro vídeo? Vou. Mas isso que eu posso adiantar também para você é investir cada vez mais na minha arte visual, na minha artes plásticas, na minha escultura. Eu vejo que eu consigo falar sobre a Amazônia com isso. Sim. O meu ativismo cultural, né? Trazer o olhar para a Zona Leste por meio da arte é o que eu tenho feito, né? Da inclusão, é fazer políticas públicas sem precisar estar dentro da política. Sim. Né? Eu consegui parceiros no setor privado com esse meu movimento. Então eu tô fazendo arte de uma outra forma também, entendeu? Eu acho que as artes visuais, as artes plásticas me abriram assim uma maturidade, me deram uma maturidade. Chegou uma cineasta francesa numa exposição minha, ela gritava dentro da exposição. Nossa. Ela corria dentro de lá e ela dizia assim, pô, o nome da minha primeira grande mostra foi Filha de Maria, né? Que foi uma homenagem à minha mãe e também a todas as mulheres da Amazônia, né? O arquétipo feminino e tal. E aí tinha uma escultura, que é uma bípede de 2 cabeças, dentro de uma rede Vaimiri-Atruari, toda ensanguentada. Quando ela viu aquilo e viu alguns quadros meus que tem essa temática da violência, né? Da Amazônia e tal. Cara, essa mulher gritava, segurava assim, olha, dentro lá da Galeria do Largo. Uau! E a tradutora dela, não sei falar francês, dizia que ela estava vendo ali, retratado, sabe? Bicho, foi muito louco.
E ela contando que ela sentia isso, né? Sentia esse grito, sentia essa... Eu digo, meu Deus do céu, eu vou estar levando isso para dentro das pessoas. E ela falou que se era a intenção da exposição ser assim, eu disse, não era. A intenção é contar essa história da Amazônia desse jeito que eu tô contando, né? E ela comprou um quadro meu. Então já tinha essa coisa de G7, que tem essa coisa política também que eu levo, essa minha vivência. Então eu acho que a arte é uma forma de eu levar também toda essa minha experiência que você diz, Tati, eu sento nessa mesa e eu aprendo muito, eu saio daqui aprendendo, né? Então foi a forma de que eu encontrei. De sair da mesa da bancada e das minhas reportagens e levar para dentro da leitura mesmo da própria arte, sabe? É uma extensão. Então eu digo, onde que morre jornalismo dentro de mim? Onde que morre a comunicação dentro de mim? Não vai morrer nunca, amigo. Por isso que eu te digo que essa esterilidade que eu estou na minha arte, né, para fazer a minha obra, eu respeito também esse espaço, sabe? Esse momento. Eu acho que... Então, assim, eu tenho um longo caminho. Assim como teve que a minha ídola, que a minha diva das artes, Tomi Otaki, que é uma mulher, assim, que tem um nome no Brasil, uma descendente de japoneses, que mudou a história da arte dentro do que ela se propôs. Sabe? Nem Tarsila do Amaral teve sua importância, tem para mim, ótimo, mas a Tomi, para mim, ela fala de uma forma que começou velha, né? Como eu, né? Velha que eu digo, 40 e poucos anos, pelo tempo, né? Então eu criei meus filhos para poder ter a coragem de entrar numa outra seara também, né? Então eu acho assim, e até, eu acho que eu faço terapia também até para eu aprender a caminhar de uma outra forma, né? Um ninho vazio. Então essa é a Tati que caminha na arte, né? E vem mais coisa por aí, tá? O legal é que a gente, quando ela fecha uma pergunta, uma resposta, ela sempre anuncia que vem uma novidade por aí. Eu fico tão feliz porque você ainda tem muito que acrescentar na vida de todos nós. E se morrer, ainda vou fazer mais, dá trabalho lá depois. Eu vou dizer, ei, mano, tem trabalho aí depois de morto? Me dê aí, homem, que tu quer que eu volte pra terra? Volto. E aí, fora dos microfones, fora da vida ali profissional, quem é a Tatiana em casa? Acho que você já falou no início, mas eu queria que você ressaltasse. Como é que é você fora dos holofotes, assim? É em casa, realmente, aquele momento, minha fortaleza, minha família, minha intimidade é uma fortaleza inatingível? Você é uma mulher que realmente fica muito com seus filhos? Quando você, tipo assim... Eu não imagino, o telefone dela toca direto aqui. Que você fique fora do ar por um tempo. Mas, relax. O que você mais gosta de fazer quando não tem trabalho, assim, quando hoje eu estou de folga? Cara, eu amo cozinhar. Eu sou uma cozinheira de mão cheia. Pergunto, Tati, por que tu ganhou peso? Porque eu como, pô. Adoro comer. Adoro uma cerveja. Adoro tomar um vinho. Adoro fazer uma resenha com a família. Adoro beber, dançar, brincar. Adoro andar descalça com vestidos velhos, rasgados dentro de casa. Meu cabelo, depois que eu entrei na menopausa, ele não tá mais liso assim. Eu fiz uma escova pra estar bem bacaninha aqui no vídeo. Mas mudou o estilo do cabelo, ele tá mais enrolado, né? Verdade. Então, eu ando com o cabelo mais solto. Decidi pintar meu cabelo de vermelho. Então, eu mudo minhas coisas dentro da minha casa. Dentro de casa, no meu dia a dia, amo usar chinelo, né? E eu acho que eu sou uma pessoa bem comum. Então, assim, trabalho muito. Muito. Aos finais de semana, quando eu não estou de plantão, trabalhando também em algum evento, que a gente tem evento todos os finais de semana. Quando eu não estou, as pessoas já sabem, ninguém me liga. Porque eu já digo, ninguém me liga. É meu espaço. Claro. E eu fico em casa fazendo absolutamente nada, a não ser faxina. Eu amo. Se eu vejo uma louça suja na pia, mano, lá está eu. É nóis. Também gosto. E a minha cabeça, assim, se eu vejo a minha cama... Peraí, eu vou mudar o móvel daqui. Aí eu vou lá... Amigo, eu moro no 12º andar, aqui na Daci Vargas. E eu tenho, assim, um leste, o sol nascendo na minha varanda. Todos os dias eu olho e digo, Deus, Nossa Senhora, obrigada por tudo, hein? Isso, hein? Olha como essa Amazônia é linda, olha como eu sou sortuda. Olha essa brisa entrando, o sol me abraçando de manhã cedo, que eu não fecho a cortina. Maravilha, olha a cidade ali embaixo, meus filhos, minha cadela me cheirando. Ah, amigo, vou reclamar do quê?
É só agradecer. Amigo, eu construo. Cara, quando eu olho pra mim e olho pra tantas outras histórias, Sim, olha onde eu cheguei, sim. cara. Eu não tinha nada. Olha o que eu passei, às vezes eu não tinha o que comer. Olha onde eu cheguei, sabe? E aonde eu vou chegar, sabe? Eu acho assim, as pessoas têm que ter mais humildade para olhar para dentro de si e perceber que vai passar, né? A dificuldade vai passar. Né? Tá apertado, tá com dívida. Bom, quem não tem dívida não tá vivo, né? Então, vai passar. Tenha certeza que vai passar. Há tempo para tudo, né, Tati? Tem. Eu acho que isso é bíblico, né? É bíblico. E há tempo para todo propósito abaixo disso. Tati, o nosso papo tá maravilhoso, mas eu não posso encerrar sem antes te convidar para participar do quadro que se chama Íntimo e Pessoal. Eita! Eu vou te fazer uma pergunta e você vai olhar naquela câmera fechada e responder o que vier na tela. É quase que um bate-bola moderno, né? Sabe aquele bate-bola que a Marília Gabriela fazia? Íntimo e Pessoal de hoje é com Tatiana Sobreira. Às vezes eu tenho vontade de tirar a roupa e sair correndo nu em Manaus, que é muito quente. Rapaz, eu imaginei aqui agora. Não é? Ó, até ele riu. Ri, amigo, ri alto. Mas não. Amigo, é um sol pra cada um. Não, e às vezes dá vontade de arrancar os peitos, dá vontade de arrancar tudo, só pra ficar pegando o vento por dentro da costela. Abrir assim pra sentir o vento, de tão quente que é a nossa cidade. Gostei. É sério. Mas, meu Deus do céu, eu não acredito. Vindo de você. Eu choro quando... eu choro com tudo, cara. Eu choro quando eu tô feliz, eu choro quando eu tô triste. Eu choro com injustiça, eu choro com justiça. Eu choro de viver. Eu choro por tudo, assim como eu rio. Acho que eu transbordo de todo jeito, de toda forma. A sua palavra preferida, Tati? Vambora? Vamos levantar? Gostei. Vamos pra cima? Vamos juntos? Vamos resolver. Vamos. É como se eu botasse assim uma faca nos dentes e eu estivesse entrando numa mata assim, sabe? Nossa. E quando eu entro naquela mata, eu olho assim, é como se eu tivesse que... Aí eu puxo outra flecha aqui e eu vou, sabe? E diz assim, você só tem que seguir e conseguir o objetivo. E eu vou. Não tem luz, é na escuridão, ou tem dia, mas eu sei que só tenho que ir. Sou eu e o que eu carrego comigo. É como eu me sinto. Vamos, né? Todo dia quando eu levanto da cama... Obrigada, meu Deus. Vambora. Chorando, depressivo ou não, feliz ou não, vamos. Só vai. Sim. Gostei. A minha maior qualidade é? A amizade, eu acho. Acho que é o amor, a entrega. Acho que ser autêntica. Acho que é a minha maior qualidade. E talvez até... Acho que a minha sinceridade, né? Acho que eu sou muito autêntica. Acho que se pesa. A gente percebe nos seus olhos, Tati, tudo isso, sabia? Arte. Amor, 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 amor. Dor. Acho que não tem distinção. Amor e dor é arte. Liberdade. Só inventaram essa palavra porque fizeram a gente acreditar que ela precisava ser inventada, mas eu acho que ela... Porque disseram que a gente tinha que ser aprisionada, né? Mas liberdade, ela precisou ser inventada para poder a gente se defender. Acho que liberdade é o meu nome. Muito bom. Qual foi a maior emoção da sua vida? Foram os nascimentos dos meus filhos. E foi o dia que eu saí da minha casa. Amigo, tu não tem noção do que é. Quando eu entrei naquele barco descalço, com aquele short rasgado, aquela camisa rasgada, que no meio do bananal, que eu olhei pra trás e que eu cheguei aqui em Manaus, eu digo, lascou-se agora. Caramba.
Então, não tinha mais papai nem mamãe. Quando eu descobri que eu estava grávida, quando eu vi aqueles 2 curumins de gêmeos mamando no meu peito depois, e quando minha filha nasceu, parecia assim que, sabe, assim, tudo. Quando eu ligou a câmera da televisão, vixe, virou ficha. Tudo mais virou pequeno, sabe? Então, é a mesma coisa da minha arte, assim. Acho que é isso. No futuro, eu quero... Continuar sendo Tatiana. Simples assim. Simples. Continuar sendo Tatiana. No futuro, eu quero que ela continue lá, porque agora no presente, eu sou Tatiana. Ela é intensa, ela é verdadeira, ela é autêntica. Tatiana Sobreira. Eu tô muito feliz e emocionado. Eu quase não cumpri o que tinha aqui no roteiro hoje, mas valeu muito a pena esse papo contigo. Você é luz, você é uma mulher solar, você tem muito a nos ensinar ainda, viu? E muito obrigado pela tua participação aqui no nosso Chega Junto. Eu te agradeço ao Hércules. Agradeço pela água, pelo café, agradeço ao Foco. R2 Ideias, a nossa... R2, maravilhosa, ideias. Um abraço, Fred. Um abraço para toda a equipe. Pode deixar que eu vou levar esse abraço, mas antes eu quero te dar um presente. Eu vou até pegar aqui, que a gente deixa escondido aqui. É uma caneca personalizada do Chega Junto com o nome de Tatiana Sobreira, para você sempre que olhar para ela, lembrar desse momento que, sem dúvida nenhuma, foi muito especial para mim de ter aqui. Mira as mulheres de Atenas apenas. Aí. Que vai para nós, vai para rede social. Boa. Muito boa. Marco. Tati, te amo, viu? Mas assim, né, amigo? Vida longa. Obrigado. Vida longa. Merece, viu? Homem cheiroso. Vida longa aqui, vida longa o microfone. Obrigado. Tchau, gente. Obrigado para você que ficou conosco até o final. Eu não tenho dúvida que valeu muito a pena. Semana que vem a gente está de volta com mais um convidado com histórias edificantes e interessantes para a gente apresentar para vocês. Obrigado pela sua companhia e até semana que vem. Valeu.